tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Boa noite! Que alegria estar aqui com cada um de vocês. Mais uma quarta-feira, mais uma live pra gente aprender um pouco mais sobre alimentação saudável, né? Então, sejam bem-vindos. Vou dar um tempinho para que vocês possam ir entrando. Oi, Dani, sua linda, tudo bem? Como que você está? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vamos tentar fazer uma comunicação, né, mais limpa aí, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal aqui do Instagram? Como que está o som para vocês? Tá legal? Oi, Débora! Tudo bem, amore? Oi, Celina! Boa noite! Tudo bem? Oi, Vanessa! Que bom, meninas, ver todas vocês aqui, tô feliz demais. Hoje eu tô muito feliz. Tem dias que a gente tá mais feliz do que outros, né? Acho que é normal. Pessoal do Facebook, boa noite, tudo bem com vocês? Confirma pra mim se o som tá chegando bom pra vocês, se vocês aqui do Facebook estão conseguindo me ouvir bem também. O pessoal ali do Instagram já me disseram que tá tudo bem, né? A Aline disse que tá ouvindo bem aqui no Instagram. E aqui o pessoal do Facebook, tá me ouvindo bem? Que bom, ótimo. Oi, Ivan, tudo bem? Quanto tempo, gente? O Ivan, ele é um querido. Que saudade. Ele que me arrumou quando eu casei. Pensa, gente. Fiquei uma princesa nas mãos do Ivan. Ivan, obrigada, tá? Gratidão. Foi um dia tão especial, né? E ter pessoas especiais junto com a gente faz toda a diferença, né? Gente, hoje, nossa live teve tanto comentário quando eu coloquei o tema que vocês nem imaginam, né? Teve gente falando assim, nossa, mas hoje eu não posso perder a live por nada. Por quê? Porque a gente vai entender por que a gente não emagrece. Por que tem pessoas que fazem 1 milhão de coisas, tá sempre inovando e mesmo assim não conseguem emagrecer. Então hoje eu vou falar para vocês do ponto de vista metabólico, tá bom? Oi, Meire! Tudo bem, amore? Gente, a Meire é uma pessoa muito especial. Ela é dona da Só Natural, lá de Cruzeiro, e olha só que chique. Ela entrega, tá, gente? Faço a minha listinha lá das minhas farinhas, dos meus grãos, das minhas sementes, tudo que eu quero, e a Meire entrega. Ela é incrível, incrível, incrível. Então, como eu estava falando, gente, quando eu coloquei o tema hoje, nossa, muita gente se identificou quando eu disse assim, olha, você já tentou muitas coisas, né, para emagrecer, emagreceu e depois ganhou de novo, ou então o seu metabolismo, ele tá meio empacado, sabe, que às vezes a gente escuta assim, nossa, meu metabolismo tá muito lento, eu não sei o que eu faço, né, então, na live de hoje, a gente vai falar exatamente sobre tudo isso, tá? Oi, Cris! Boa noite! Oi, Bia! Que legal, quanta gente, nossa, eu tô feliz demais, já falei, né, pra vocês, hoje é um dia assim que eu tô radiante de felicidade, ver todas essas pessoas que eu amo aqui comigo essa noite, né, vai fazer com que tudo fique ainda mais especial, tá? Oi, Geralda, tudo bem? Entrando aqui no Face, como vocês estão? Então vamos lá, gente, ó, pessoal aqui do Instagram, se você quiser compartilhar essa live com outras pessoas, para que outras pessoas também entendam mais sobre o metabolismo, o porquê que não conseguem emagrecer. Então, aqui embaixo, olha, existe o desenho de um aviãozinho, vocês estão vendo? Então, nesse desenho onde tá esse aviãozinho, você clica e aí você compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também possam aproveitar ainda mais este conteúdo da nossa live de hoje, tá? E o pessoal aqui do Facebook também é só clicar no botãozinho de compartilhar, que vai lá para sua página, e as pessoas que de repente tá passando
passando pelo rolo lá da sua página conseguem ver a live, acessar e assistir para também aproveitarem ainda mais esse conteúdo de hoje, tá bom? A Neuza colocou assim: como que eu faço para não voltar a engordar? Neuza, a gente vai responder todas as perguntas hoje também, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, já pode ir me mandando, que conforme a gente vai fazendo a nossa live, eu vou respondendo para vocês, combinado? Certo? Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta. Gente, quem já se inscreveu para a jornada da alimentação consciente, levanta a mão. Levanta a mãozinha aí e fala eu, que eu quero ver quem já se inscreveu. Gente, o meu evento tá ficando tão lindo, nossa! Assim, quem me conhece sabe que tudo que eu faço com muito amor e carinho, né? Ah, a Dani aqui colocou eu já. Obrigada, Dani! Então, assim, olha, tudo que eu faço com muito amor e carinho, porque realmente eu amo demais o que eu faço. E ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, faz com que eu tenha ainda mais motivação para continuar. Porque tem tantas pessoas que às vezes vive uma vida infeliz e se acostuma com essa vida infeliz, né? E vive naquele conformismo. Então, assim, não dá, né, gente? A gente só tem essa vida pra viver, vamos viver bem vivida, vamos ser felizes hoje, vamos ser felizes agora, né? Porque não dá pra gente ficar esperando ser feliz só quando acontecer determinada coisa e vai que essa coisa não acontece e a gente não é feliz nunca, né? Então, eu amo demais, demais, demais o meu trabalho. E aí, surgiu então a possibilidade de fazer essa jornada que está ficando incrível, tá? Na jornada, ela vai ser na semana que vem, então terça, quarta e quinta, tá bom? Dia 3, dia 4 e dia 5 de novembro. Vão ser 3 aulas, 100% online, né? E 100% gratuita. Você não precisa pagar nada, só que você precisa se inscrever, né? Então você vai, clica lá na minha bio, para quem está aqui no Instagram, é só clicar lá na minha bio, e para quem tá aqui no Facebook, é só você entrar na minha página, que também tem um link lá de inscrição. Quando você abrir a página de inscrição, coloca lá o seu nome, né, seu sobrenome, o seu telefone, clique em confirmar, vai no seu e-mail, abre o seu e-mail e confirma a sua inscrição, e vai ter um botãozinho verde lá na página para você entrar no meu grupo VIP do WhatsApp. Eu tô super animada com esse grupo. Tá um monte de mulheres lindas e maravilhosas lá, e a gente vai conversar muito na semana que vem. Por enquanto o grupo tá fechado, né? Porque eu estou colocando os recados lá, e aí, quando for na semana que vem, o link das aulas eu vou colocar no grupo e vou colocar também os PDFs pra gente preencher juntas. Por quê? Porque esse evento eu tô preparando com muita riqueza de detalhes. Então, vocês não vão só ouvir a aula, vocês vão participar da aula. E para isso, eu criei materiais para te ajudar. Então, tem PDFs que vocês vão receber no grupo VIP do WhatsApp para vocês preencherem, tá bom? E assim, a aula fica muito mais dinâmica e vocês conseguirem aprender ainda mais como emagrecer e se manter magra para sempre. Que essa é a proposta da nossa jornada, tá bom? Essas aulas vão ter temas diferentes, tá? Então, a primeira aula eu vou ensinar o porquê que a gente come, né? Então, a gente tem o comer emocional e tem o comer físico. Então, eu vou te explicar certinho por que a gente come. Na segunda aula, eu vou te explicar como que a gente pode já começar a fazer as pazes com a comida, né? Ferramentas para isso. E na terceira aula, como que a gente consegue emagrecer e ficar magra para sempre. Neuza, você colocou aqui no Instagram, né, que você já se inscreveu e perguntou como que eu faço para não engordar mais. Então não perde a jornada, tá? Porque eu vou colocar exatamente tudo certinho lá para vocês. Vai ser incrível, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, a hora que acabar aqui a live, já vai lá e se inscreve. E compartilha com outras pessoas também, para outras pessoas entrarem no grupo.
O grupo vai ficar aberto na semana que vem para eu receber perguntas. Então eu vou responder todas as perguntas que vocês colocarem no grupo, meninas. Eu vou estar ali com vocês 100% entregue para ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento. Então eu tô esperando aí, né, quais serão as perguntas que vocês vão fazer lá no grupo na semana que vem, tá bom? E as aulas vão ficar disponíveis somente até domingo, então elas não vão ficar gravadas, então você pode assistir elas até domingo, quantas vezes vocês quiserem. E na sexta-feira, para quem estiver no grupo, e essa aqui é só para quem estiver no grupo, tá? Eu vou dar um presente especial, mas eu não vou contar, hein, gente? Esse presente especial, só quem estiver dentro do grupo VIP do WhatsApp é que vai saber, tá bom? Então, se inscreve e entra no grupo VIP do WhatsApp. Fechou? Combinado, meninas? Convite feito, espero ter todas vocês lá, né, pra gente continuar esse processo de mudança, esse processo de transformação. Hoje coloquei um vídeo dizendo assim: você associa emagrecimento à felicidade? E um monte de gente me mandou assim: sim, eu associo, né? E por que a gente associa emagrecimento à felicidade? Porque quando a gente emagrece, é natural que a nossa estima melhore, que a gente se sinta uma pessoa muito mais feliz, porque a gente se sente mais ativa, com mais energia, com mais disposição, com mais vitalidade. E aí, quanto mais a gente se sente bem, mais produtiva nós somos, mais a gente consegue enxergar felicidade nas pequenas coisas. Então, não é que emagrecer nos faz feliz, mas o benefício que o emagrecimento traz para a nossa vida faz com que a gente, sim, aumente o nosso estado de felicidade. Por isso que nessa jornada o meu objetivo é esse: te ajudar no processo de mudança para que você seja feliz hoje. Tenha urgência de ser feliz. Não fique esperando acontecer grandes coisas para ser feliz. Seja feliz hoje. Seja feliz agora. Combinado? E aí, vamos começar a nossa live de hoje. E na live de hoje nós vamos falar sobre por que eu não emagreço, tá? Tem pessoas que falam assim pra mim: Fábio, olha, eu até emagreço rápido até. Se eu fazer um cardápio aí, se eu fazer uma dieta, eu emagreço rápido. Mas, Fábio, eu engordo tão rápido também. Se eu passar do lado de um pudim assim, ó, eu já engordo. Eu não entendo por que eu emagreço rápido, mas por que eu ganho rápido também. Já tem pessoas que às vezes falam assim, eu falo assim: você começou a ganhar peso, faz quanto tempo? E as pessoas falam assim: a minha vida inteira. Eu acho que eu já nasci com o peso que eu tenho hoje, porque desde pequenininha eu sou gordinha. Eu já nasci um bebê mais gordinho, fui uma criança gordinha, um adolescente gordinho, né? Quando eu cresci, eu já fui um adulto gordinho, enfim, eu fui gordinha a minha vida toda, né? Já tem pessoas que às vezes falam assim: olha, eu sempre fui magra. Eu sempre fui uma pessoa magra, eu sempre tive um peso magro, né, baixo. Porém, depois que eu casei, Fábio do céu, olha, aí eu comecei a engordar. Ou tem aquelas pessoas que dizem assim: olha, Fábio, eu tinha um peso bom, um peso mais baixo, mas depois que eu tive meus filhos, nossa, na primeira gravidez sobrou um pouquinho de peso, na segunda gravidez sobrou mais um pouquinho, enfim, depois da gestação, pronto, o meu peso não voltou, né? Ou tem aquelas pessoas que falam: olha, eu também tinha um peso magro, mas depois que eu descobri o meu diabetes, ou depois que eu descobri o meu hipotireoidismo, ou depois que eu resolvi, né, que eu descobri a minha pressão alta, enfim. Antes de você saber por que você não emagrece, você tem que saber por que você engordou, né? Nesses exemplos que eu dei para vocês aqui, você se enquadra em algum deles, né? A Ana colocou aqui no Instagram que depois dos 35 anos ela começou a engordar, né? Ou seja, o metabolismo já mudou. Então a gente precisa saber quando eu comecei a engordar. Então, antes de saber por que eu não emagreço, eu preciso saber o que me fez engordar, tá bom? Então, quando a gente tem uma pessoa que ela fala assim: olha, eu já nasci gordinho,
Eu sempre fui gordinho, olha, eu nasci gordinho, fui criança gordinha, adolescente gordinha, adulto gordinha, mamãe é gordinha, meu papai é gordinho. Quando a gente tem esse tipo de pessoa, esse tipo de queixa, a gente já sabe que essa pessoa, ela tem um polimorfismo genético, ok? Existe um gene dentro do DNA dessa pessoa que ele é recessivo, que é o FTO. Então esse gene, ele faz com que o corpo desta pessoa tenha adipócitos grandes, adipócitos maiores, tá? Então, o que é um adipócito? Adipócito é uma célula onde nós guardamos gordura. É onde a gente estoca gordura, é onde a gente estoca a nossa energia. Então, nós temos o pré-adipócito, que é uma célula pequenininha, e depois nós temos os adipócitos maduros, que são células maiores. E é dentro dessas células que nós guardamos gordura, ou seja, estocamos energia. Quando a pessoa ela já tem toda essa vida inteira acima do peso, pais obesos, significa que ela tem um polimorfismo genético que faz com que o corpo dela produza já adipócitos grandes. Então, em vez dela ter pequenininhos, ela já tem grandes. Ou seja, ela acumula geneticamente mais gordura, ok? Alguém de vocês aqui é uma dessas pessoas que falam: nossa, mas eu já nasci acima do peso, Fábio. Nossa, eu sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, meus pais eram gordinhos. Tem alguma dessas pessoas aqui, né? Se tiver, calma. Eu quero te dizer que existe sim uma alteração genética, porém, genética não é destino. Isso é muito importante. A gente consegue fazer uma reprogramação para que você consiga diminuir o tamanho desses adipócitos e suprimir, silenciar esse gene que faz você produzir adipócitos muito grandes. E assim você consegue emagrecer, tá bom? Vou te explicar certinho como que a gente vai fazer. Então, fique tranquila, tá? Não é porque você nasceu gordinha, teve uma vida inteira assim, tem pais assim, né? Que você vai viver assim pra sempre. Não existe síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não existe isso, tá, gente? Graças a Deus a gente já sabe que genética não é destino. A gente tem a nutrigenética aí pra provar pra gente que a nutrição, ela consegue sim silenciar esses tipos de genes que criam esses polimorfismos e dessa forma você consegue voltar a acelerar o seu metabolismo. Combinado? Agora, nós temos aquelas pessoas que elas emagrecem, mas depois elas engordam de novo. E elas emagrecem e engordam na mesma velocidade, né? Se eu fizer uma dieta, eu perco 5 quilos, mas na hora que eu paro, eu ganho 5 de novo, e aí eu fico aquela loucura, eu vivo de dieta a vida inteira, né? Então, essas pessoas não têm polimorfismo, tá? No caso dessas pessoas, o que acontece é que os adipócitos... o Marcos colocou aqui, eu a partir de 6 anos comecei a ganhar peso, né? Então, já pode ser esse polimorfismo, tá bom? Então, geralmente, quando só voltando no exemplo anterior, quando as crianças, então esse é um recado importante para as mamães, quando as crianças, elas têm o hábito de comer muito doce, muito açúcar, muito carboidrato, mesmo que ela não nasça, né, com um polimorfismo tão ativo, quando você começa a comer muito açúcar, quando você é criança, você já começa a induzir as suas células a produzir um número maior de receptores para o açúcar. Então, as nossas células, elas precisam de receptores para poder usar carboidrato, gordura, né, que é o lipídio, a proteína, enfim. Então, na parede da nossa célula existem receptores para o açúcar. Uma criança, quando ela é exposta ao açúcar, né, ao doce, ao carboidrato, numa quantidade muito alta, ela induz a célula dela a produzir mais receptores. Então, ela até nasceu magra, mas aí o hábito alimentar da família dela
fez com que ela tivesse uma exposição maior ao açúcar e ao doce e ao carboidrato simples. E aí essas células que até tinham um número de receptores normais para o açúcar, começaram a produzir muito mais. E quanto mais receptores, mais o nosso corpo se adapta a usar açúcar como fonte de energia. E aí, ele não usa gordura como fonte de energia. Porque ele já está acostumado. Para que eu vou usar gordura como fonte de energia se eu posso usar açúcar? Então, quanto mais receptores para o açúcar, mais o corpo fica preguiçoso para usar a gordura como fonte de energia. Aí, meu benzinho, não tem como emagrecer mesmo, né? Mas não vai emagrecer nem aqui nem no Japão. Então, se você tem um número grande de receptores para o açúcar nas suas células, a gente precisa silenciar esses receptores, tá bom? Então, cuidado, tá? Crianças que nasceram gordinhas e viveram a vida gordinha têm o polimorfismo do FTO. Crianças que nasceram magras, mas que depois passaram a ganhar peso conforme a evolução, essas foram expostas a uma quantidade muito grande de carboidratos, açúcares, né, e doces. Fechou? Daí eu estava falando para vocês daquelas pessoas que até emagrecem fácil, mas passou perto de um doce, puf, volta a ganhar peso rapidinho, na mesma velocidade que perde, ganha, né? Então, essas pessoas não têm adipócitos grandes. O que acontece com essas pessoas é que elas têm muitos adipócitos pequenininhos. Então, são vários, entende? E aí, aquele monte de adipócitos pequenininhos faz com que ela também estoque muito mais gordura. Tá? Então, são situações diferentes. O procedimento nutricional, ele é o mesmo, mas é importante que a gente entenda onde que eu me enquadro, onde que eu entro, né? Eu sou que tipo de pessoa, tá? Outro tipo de pessoa são aquelas pessoas que eram magras, mas que depois que descobriram uma doença, principalmente doenças autoimunes, né? Elas passaram a ganhar peso. E por que isso acontece, tá? Porque todas as doenças autoimunes, elas são inflamatórias. A inflamação gerada dentro do nosso corpo é o primeiro passo para o ganho de gordura. Então, gente, todas as doenças inflamatórias, todas, faz com que você estoque gordura. Tudo bem? Então, a gente precisa, quando existe uma doença autoimune, cuidar da inflamação. A dieta ela tem que ser anti-inflamatória. Vocês já ouviram falar em dieta anti-inflamatória? Já ouviram esse termo, né? Um dia dá pra gente fazer uma live só sobre a dieta anti-inflamatória aqui pra vocês, tá bom? Então, pessoas que têm doenças autoimunes ou doenças associadas, né? Elas têm uma inflamação natural do corpo, tá? Essa inflamação, ela ocorre principalmente no intestino. Então, sabe aquelas pessoas que elas reclamam assim, ó, nossa, eu acordo bem, sabe? Eu acordo com a minha barriga murchinha, assim, sabe? Eu acordo com a minha barriga tanquinho. Mas eu não sei, menina, o que acontece? Parece que eu vou inchando. Chega no final do dia, gente, eu tô com a minha barriga enorme, sabe? O abdômen dilatado, assim, tá empachado, assim. Então, o que acontece? Essa pessoa, quando ela traz pra gente essa característica de que com o passar do tempo ela vai sentindo que o abdômen, com o passar do dia, né, das horas do dia, ela vai tendo essa dilatação abdominal, significa que ela está com uma alimentação que está fermentando muito, mas principalmente porque ela está com uma inflamação, tá bom? Ó, a Cris ali no Facebook disse, eu tenho lúpus. Cris, quem tem lúpus precisa de uma dieta anti-inflamatória, tá? E é até interessante quando a gente fala do lúpus, porque as pessoas quando recebem o diagnóstico, é um diagnóstico muito traumático, né? É um diagnóstico muito forte, porque como é uma doença que é autoimune, a pessoa ela meio que se assusta, mas Cris, de verdade, a nutrição, ela consegue ajudar significativamente esse tipo de paciente, tá? Então, as doenças autoimunes, elas conseguem ter um aproveitamento gigantesco com as dietas anti-inflamatórias,
tá? Então, se você é aquele tipo de pessoa que fala, eu acordo bem, mas eu vou ganhando, parece que eu vou inchando ao longo do dia, à noite minha barriga tá desse tamanho, saiba que você está tendo um processo inflamatório muito agudo na sua vida. E o processo inflamatório é o primeiro passo para estocar gordura. Guarda isso, gente, escreve aí no seu caderninho, tá bom? Então, doenças inflamatórias geram gordura, inflamação produz gordura. Combinado? Certo? Deu para entender aí, né? Então, qual é o seu tipo, gente? Você é aquela pessoa que emagrece, mas depois ganha tudo de novo? Você é aquela pessoa que já tem, né, o peso acima desde uma vida inteira? Ou você tem uma doença autoimune associada que faz você se sentir mais inchada e aí engorda mesmo, tá? E existem aquelas pessoas também, gente, que eu já tava esquecendo de falar, que eu atendo muito, que faz aquelas dietas loucas, aquelas dietas malucas, sabe? Perde um pouco de peso, às vezes perde até muito peso, e depois não perde nenhum grama mais. E aí vem chorar, né? Vem aqui no consultório, resolve aí pra mim que eu fiz a vida inteira isso aqui, e agora eu não consegui emagrecer mais. Por quê? Porque essa pessoa, quando não tem um acompanhamento correto, ela também desregula o metabolismo dela. Então, tudo isso que eu falei pra vocês, né, gera um desequilíbrio no seu metabolismo, tá? Mas e aí, né, gente? O que a gente faz pra melhorar? O que a gente faz pra ajudar tudo isso a acontecer, tá? Vou beber meu chazinho aqui, tá bom? Olha só, gente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês gravem aí, escreve no caderninho de vocês, tá bom? Que eu sei que tem gente que tem um caderninho das lives de quarta-feira. Obrigada, tá, gente? Acho o máximo quando vocês me escrevem aí. E essa semana eu recebi até foto de um caderninho. Olha, Nutri, eu tô escrevendo tudo que você fala, né? Obrigada pelo carinho, tá? Então, olha só, anota aí, tá? Se você é uma dessas pessoas que eu listei aí, né? Qualquer um tipo dessas pessoas, a primeira coisa que você tem que entender para o seu metabolismo funcionar bem, para você conseguir eliminar peso, chegar no peso que você deseja e manter o peso que você quer baixo depois que você chegar onde você quer, faça sempre diferente. Não faça tudo igual todos os dias. Não coma igual todos os dias. Tá? Quando você faz tudo muito igualzinho, sabe? Tudo repetido, tudo café da manhã tudo igual, almoço tudo igual, jantar tudo igual, né? O que você está dizendo para o seu cérebro? Você está dizendo para ele que o metabolismo pode parar, que ele já sabe o que ele vai fazer. Então, seja mais inteligente a partir de agora, tá bom? Sempre mude a sua alimentação. Por que a gente tem que fazer isso? Porque todo mundo que ganhou peso, todo mundo que engordou, todas as pessoas, gente, aumentaram o número de células de gordura, seja em tamanho ou seja em quantidade. Todas as pessoas que ganharam peso têm células com número de receptores para açúcar muito acima de quem é magro. Outra coisa, toda pessoa que ganhou peso estimulou, acostumou o corpo dela a usar carboidrato como fonte de energia, açúcar como fonte de energia, tá? Então, o que a gente precisa? Educar o nosso corpo, ensinar o nosso corpo a usar gordura como fonte de energia e não carboidrato. Porque o que está estocado aqui, na barriguinha, nos braços, no abdômen, o que está estocado aí, gente? Gordura. Mas se você educou o seu corpo a usar carboidrato, açúcar como fonte de energia, como é que ele vai achar que essa gordura que está localizada aqui, ele pode usar como fonte de energia? Não, ele vai falar assim, essa gordura que fique aí, eu vou usar carboidrato como fonte de energia. Ou seja, você precisa ensinar o seu corpo que ele tem um monte de gordura estocada dentro dele e que ele pode usar e que tá mais fácil do que nunca. É só ir lá e quebrar. Ele não precisa nem esperar você comer. A energia já tá aí, entende? Só que pra gente educar o nosso corpo a usar gordura como fonte de energia e não mais carboidrato,
leva um tempinho, sabe? A gente demora aí para ele começar a aprender a usar a gordura como fonte de energia, pelo menos 2 meses, tá? E pra gente dizer que a gente tá super certo, adaptado, assim, pelo menos 1 ano. E é aí que tá o X da questão. As pessoas desistem antes. Elas não fazem como deveria ser feito até que o corpo se adapte. Essa certa adaptação não acontece nunca. A pessoa tá o tempo todo, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Começa a educar o metabolismo, volta pra trás. Não tem constância, não tem persistência, não insiste no caminho. E aí, se não insistir, o corpo não vai aprender a usar a gordura como fonte de energia nunca, tá? Então, primeira regra que eu quero que vocês saibam pra gente ensinar a nossa mente a usar a gordura estocada como fonte de energia é: não faça todos os dias iguais. Não coma todos os dias iguais. Sempre mude, tudo bem? E quando eu falo assim, não coma tudo igual, sempre mude, o que eu tô querendo dizer? Então vamos dar um exemplo mais prático, que eu sei que vocês gostam de exemplo mais prático, né? Que daí vocês conseguem aplicar no dia a dia de vocês. Então vamos dar um exemplo mais prático para vocês entenderem, ó. Por exemplo, hoje, vamos dizer que seja segunda-feira, tá bom? Então hoje é segunda-feira, então hoje eu não vou tomar café da manhã, tudo bem? Então hoje eu não vou tomar café da manhã e vou almoçar a 1h da tarde. Aí na terça-feira eu vou tomar café da manhã. Mas aí o que eu vou fazer? Hoje, terça-feira, eu vou diminuir pela metade a quantidade que eu como no almoço. Beleza. Aí quando for na quarta-feira, o que eu vou fazer na quarta-feira? Na quarta-feira eu vou substituir o meu jantar por uma sopa. Só que nessa sopa só vai ter vegetais, ok? Aí quando for na quinta-feira, na quinta-feira eu vou comer só proteína vegetal. Eu não vou comer proteína animal, tá? E aí quando for no outro dia, né, eu vou pegar no meio da manhã, junto com o meu chazinho, e eu vou colocar uma gordura boa. Viu só? Todos os dias você fez uma estratégia diferente. Agora, pensa aquela pessoa, tá? Que todo dia ela come a mesma coisa. Aí ela acorda, faz o omelete, aí no meio da manhã ela come uma castanha, aí na hora do almoço ela come a mesma coisa, aí à tarde a mesma coisa. Gente do céu, não tem metabolismo que acelere, né? Ô Cristo, né? Então, além do que, né, gente, enjoa, pelo amor de Deus. Comer todo dia a mesma coisa, ninguém merece, todo sabor também, né? Então, assim, ó, lembra disso. Todos os dias eu quero que vocês mudem, façam mudanças, tá? Segunda coisa, anota aí no caderninho de vocês, tá? Segunda coisa que a gente pode fazer para acelerar o nosso metabolismo, para a gente melhorar significativamente o nosso emagrecimento, é o uso racional do carboidrato. O que significa uso racional do carboidrato? É você colocar carboidratos que tenham uma carga glicêmica mais baixa, tá? Então, se ficou confuso, eu vou explicar melhor para você. Ó, funciona assim. Todo carboidrato, quando a gente come ele, o nosso corpo, ele vai quebrar esse carboidrato até liberar açúcar, que é a glicose. Aí essa glicose, ficando livre, a gente usa para dar energia pra gente, tudo bem? Se você come um carboidrato que tem uma carga glicêmica alta, significa que este carboidrato ele vai ser quebrado para liberar este açúcar numa velocidade muito rápida. Quanto mais rápido o açúcar chegar para você no seu sangue, mais insulina seu corpo vai ter que produzir para usar esse açúcar. Quanto mais insulina, mais gordura o seu corpo produz. E aí é péssimo, né? Não tem quem emagreça desse jeito, tá? Então, quando você tem o uso racional do carboidrato, ou seja, usar carboidratos que têm uma carga glicêmica mais baixa, significa escolher carboidratos que quando você come,
também vai ser quebrado até a glicose, porque todo carboidrato é açúcar, né? Mas ele é quebrado lentamente, bem devagarzinho. Então, se vai sendo liberado açúcar lentamente para o meu corpo, eu não vou produzir uma quantidade de insulina muito rápida de uma vez só. E aí, se eu não estou produzindo uma quantidade de insulina tão rápida assim, eu não vou transformar em gordura. E aí, eu não engordo. Então veja, eu não estou falando não coma carboidrato. Eu não estou falando corta todo o carboidrato da sua vida. Eu não estou falando diminua o carboidrato da sua vida. Eu estou dizendo faça um uso racional do carboidrato. Ou seja, melhora a qualidade do que você está escolhendo comer, tá? Vou dar um exemplo para vocês, ó, para ficar mais prático. Tem gente que acorda e todo dia come pão. Tem o ranço, né? Gente, não é que não pode comer pão todo dia. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Primeira refeição do teu dia, você já vai colocar açúcar para dentro do seu corpo. Você já vai fazer o teu corpo produzir um monte de insulina para você estocar o dia inteiro. Né? É como se você dissesse assim: olha, lindinho, ó, acordamos, vamos comer uma suquinha, porque eu não quero treinar você para usar a gordura como fonte de energia, eu quero continuar te ensinando a usar açúcar como fonte de energia. Gente, é isso que você faz. Quando você come aquele pão francês de manhã, quando você come aquele pão de forma de manhã, você tá dando um sinal pro seu cérebro, né? É como se você estivesse dizendo assim: ó, eu não quero emagrecer. Eu quero que você pegue esse pão aqui, pegue o açúcar que está dentro desse pão aqui e mostre para suas células que você precisa de mais açúcar. Para que usar gordura como fonte de energia? E aí, gente, todo aquele princípio que eu ensinei para vocês agorinha, né, se perde. Se eu quero que o seu corpo aprenda a usar essa gordurinha estocada aqui, ó, como fonte de energia, como é que você vai começar o seu dia me colocando esse monte de açúcar em forma de pão para dentro de você? Não dá para ser feliz assim, né, galera? Então, uso racional do carboidrato. Então, ai, Fábio, mas eu amo pão. Nossa, eu sou apaixonada por pão, você não tem noção de como eu amo pão. Então, escolha, faça pães que tenham uma carga glicêmica mais baixa. Faça pães com farinhas boas. Gente, a gente tem tanta farinha boa que a gente pode usar nas receitas que eu não sei nem por que ainda existe trigo no mercado. Porque a gente tem muita receita boa. Então, se você fizer um pão de castanhas, nossa, e comer de manhã, você pode lá colocar o seu ovinho junto. Nossa, gente, um creme de abacate, um tahine, né, de manhã. Você pode pôr, de repente, uma coalhada temperada com ervas. Gente, é tudo de bom isso. Vocês já provaram, né? Porque também tem aquela questão, né? Tem gente que nem prova, porque fala: ai, alimentação saudável é tão ruim, né? Nossa senhora, nem provou, nem sabe o gosto que tem, já vem com tanta crença negativa de que aquilo é ruim, que não quer nem provar, né? Quem aí já comeu pão de sementes? Diz aqui pra mim, mas pão de sementes boas, né? Sem trigo. Quem aí já comeu, quem já testou receita? Escreve aí pra mim. Quem já se permitiu viver essa experiência, né? Do novo. Se abra ao novo, gente, tá? Então, sempre uso racional do carboidrato. Aí vamos pensar num carboidrato na hora do almoço. Aí o ser, ele só come arroz branco, né? E é arroz branco, ou é batata frita, ou é macarrão, né? Ou é maionese. Ah, meu amorzinho, aí não vai usar o carboidrato bom nunca, né? A Zenaide perguntou do pão integral. Zenaide, pão integral não é uma boa escolha, tá? Já vou explicar por quê. O pão integral, quando a gente pensa nele, ele é feito de trigo. E, gente, difícil quem faz um pão integral 100%, tá? Geralmente vai ter mistura. Mesmo que você encontre um pão que ele seja 100%, o trigo é uma molécula muito inflamatória. E aí, lembra que eu falei pra vocês que a inflamação faz com que o seu corpo produza mais gordura? Então, gente, busca o novo, sabe? Sai desse negócio de trigo, nem que seja trigo integral, sabe? Eu mesmo falo para os meus pacientes: olha,
faz em casa. Tem tanta receita, olha, entra lá no meu Instagram. Se vocês entrarem depois da live lá nas minhas receitas, vocês vão ver que tem um monte de receita legal de pão lá que não vai trigo e fica tão bom quanto, tá? Assim a gente se livra da inflamação e aí a gente não vai produzir mais gordura, tá? Lembra que eu perguntei assim na chamada da live, por que eu não emagreço? Pequenos detalhes que fazem grandes diferenças, né? Então não é que você não vai comer o pão, não estou restringindo, não estou dizendo nunca mais coma o pão, mas estou dizendo para você que o pão precisa ser um pão com uma carga glicêmica mais baixa. Um pão melhor, um pão de sementes, um pão de castanhas, tá bom? A Celina perguntou se o leite também é inflamatório. Celina, quem tem intolerância à lactose, a lactose por ser um açúcar, né, que é o açúcar do leite, também é inflamatório. Quem não tem, né, de repente, uma intolerância à lactose e queira usar o leite esporadicamente, também legal, tá? O que não pode é ser todo dia. Lembra que eu falei pra vocês? Gente, façam coisas diferentes todos os dias, tá? Com relação ao leite, a gente tem leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanha do Pará, leite de castanha de caju, leite de amendoim, leite de gergelim, leite de arroz, leite de aveia, né? A gente tem um monte, tá bom? Então assim, mas eu amo leite de vaca. Mas não vá tomar todo dia, gente. Nem que você não seja intolerante, né? Infelizmente o nosso corpo não vai conseguir ter uma resposta muito boa, porque daí é alimento inflamatório. Fechou? Combinado? Tá? Então, na hora do almoço, né, coma um carboidrato melhor. Então, você pode usar inhame, cará, mandioquinha salsa, batata doce, o arroz integral, um macarrão de repente feito de milho, um macarrão feito de soja, grão de bico, tá? Então, use carboidratos que tenham carga glicêmica mais baixa. Isso vale para todas as refeições, tá bom? Não só aí para o almoço, tá? Então eu falei que a gente vai sempre mudando, né? A gente um dia come num horário, a gente faz um jejum e assim vai, tá? Outra coisa importante. Lembra que eu falei para vocês que a gente quer ensinar o nosso corpo a usar gordura como fonte de energia e não carboidrato? Então a gente precisa dar para ele também boas fontes de gordura, tá? Então anota aí, quais são as boas fontes de gordura. Além do azeite, claro, tá? A gente tem óleo de semente de uva, óleo de abacate, óleo de semente de gergelim, óleo de chia, óleo de amêndoas, tá? E aí às vezes as pessoas falam assim, Fábio, que óleo que eu uso para cozinhar comida? Né? Eu uso óleo de canola, uso banha. O que eu uso, Fábio? Sempre tem essa dúvida, né? Então assim, óleo para cozinhar tem que ser um óleo anti-inflamatório e não pró-inflamatório, porque o pró-inflamatório vai te inflamar ainda mais e aí você vai engordar ainda mais, tá? Então muda a qualidade, usa um anti-inflamatório. Qual que seria um óleo anti-inflamatório bom pra gente cozinhar? Azeite. Pode usar azeite, não tem problema, tá bom? Eu falo que se a gente pudesse, lógico, né? A gente usaria só óleo de gergelim. Quem aí já provou óleo de gergelim? É uma maravilha, gente. Mas não dá, né, gente, pra gente cozinhar só com óleo de gergelim, né? Pelo menos assim, não é a realidade de todo mundo, porque realmente tem um valor agregado a esse óleo. Mas a gente pode comprar o óleo de gergelim e tomar em pequenas quantidades. Então, por exemplo, como a gente tem que fazer sempre coisas diferentes, vamos imaginar que lá para quarta-feira, quinta-feira, sei lá, eu decidi que no meu chá da manhã, junto com o meu chá, eu vou usar um óleo bom. Daí o que a gente faz? A gente toma uma colherinha do óleo. Então hoje eu escolhi que eu vou tomar o óleo de gergelim. Então eu vou tomar o meu chá de canela e vou tomar uma colherinha do óleo de gergelim. Pronto. Você já está estimulando o seu corpo a usar gordura como fonte de energia e não carboidrato, tá? Quanto mais carbo de alto índice glicêmico, quanto mais açúcar, quanto mais doce, mais receptores nas células. Se você quer diminuir os receptores, você precisa
auxiliar o seu corpo, fazer ele entender que ele pode usar gordura como fonte de energia, tá bom? A Gleiciane tá perguntando sobre o óleo de coco. O óleo de coco, ele é um óleo saturado, né? Apesar de ser vegetal, ele é um óleo saturado. Todo óleo saturado, ele fica sólido na temperatura ambiente. Quando você tá com um dia mais frio, como que fica o óleo de coco aí na sua casa? Ele fica durinho, não fica? Então, óleo saturado, a gente não pode usar à torta e à direita, tá? Por quê? Porque ele também traz consequências pra gente. Não é com relação à inflamação, mas outros tipos de consequências. Então, óleo de coco, eu gosto de usar quando eu vou fazer uma receita, sabe? Então, eu vou fazer lá um bolo de cacau. E aí eu gosto de colocar um pouquinho de óleo de coco, ele dá uma textura melhor na receita. Tem a questão também do paladar, porque o óleo de coco ele é maravilhoso, o sabor, né? Mas não é para usar todo dia. A gente não cozinha com óleo de coco, tá? E gente, pelo amor de Deus, se você fizer um arroz e um feijão com óleo de coco, nossa, vai ficar muito esquisito. Porque o óleo de coco, ele tem um paladar mais doce. E aí você vai fazer arroz que é salgado com óleo de coco, não vai combinar, tá bom? Então óleo de coco numa receita, tranquilo, mas todos os dias também não. Fechou? Certo? Deu para entender essa questão da gordura aqui? Nós temos um óleo que a gente compra em farmácia de manipulação não. A gente pode até achar em farmácia de manipulação, eu acho também. Mas aqui o Moarama, na minha cidade, eu acho só num lugar aqui, que é lá na dimensão hospitalar. Que é o C8, que é o ácido caprílico. Ele é extraído do óleo de coco, tá? Só que como ele é extraído somente o C8, somente o ácido caprílico, ele dá energia para as nossas células e ele auxilia o nosso corpo a usar gordura. Tá? Então lembra, a gente quer induzir o nosso corpo a aprender, ensinar ele a usar gordura como fonte de energia, né? Porque ele ele só sabe usar carboidrato como fonte de energia. A gente acostumou ele errado, né? Então, pra gente acostumar ele certo, a gente também pode usar o C8, tá? O C8, que é o ácido caprílico, ele tem um nome que se chama Upgrade, tá? Upgrade Energy. Tá? Tem uma marca que eu gosto bastante, que é a marca da Equalive. Então, Upgrade Energy da Equalive. Você pode comprar, tem em sachêzinho, tem também em vasilhinha maior. E você toma uma colherzinha só, gente, de cafezinho, tá? Ali no meio da manhã com um chá. Já vai estimular o seu corpo a usar gordura como fonte de energia, você já vai treinando ele, tá? O óleo de gergelim, que é maravilhoso, você pode tomar uma colherinha antes do almoço. No outro dia, você usa o óleo de abacate à noite, antes do jantar, porque o óleo de abacate, ele também induz a produção de triptofano, então faz toda aquela modulação hormonal pra gente dormir melhor, tá? Então também é uma ótima opção estar usando esses óleos para ajudar a gente. Combinado? Certo? Então, fazer ciclos, fazer todos os dias diferentes, não fazer tudo igual, fazer um uso racional do carboidrato e usar gorduras boas, tá? Outra coisa importante, quando a gente pensa no processo inflamatório, lembra que eu falei pra vocês, né, que tem pessoas que acordam com o abdômen mais magro e vai se sentindo mais inchado no fim do dia, falam, meu Deus, como eu disse, meu abdômen tá enorme, né? Então assim, ó, pra essas pessoas, a gente diz que a gente precisa usar alguns chás, tá? Pra todo mundo, na verdade, o chá vai ser importante. Por quê? Os chás, eles têm fitoquímicos. Os fitoquímicos, eles vão até os receptores das nossas células, aqueles receptores para o açúcar, que faz a gente ter vontade de comer açúcar. O fitoquímico, ele vai até esses receptores e neutraliza esses receptores. Dessa forma, a gente não tem vontade de comer doce loucamente, desesperadamente, tá bom? Ó, a Celina perguntou, óleo de gergelim é o que usa no yakisoba? Tem pessoas que usam, tem pessoas que não, tá? Mas o óleo de gergelim a gente pode usar sim, tá? O óleo de gergelim a gente encontra em lojas de produtos naturais, tá? Teve uma outra pessoa que perguntou, deixa eu só baixar aqui pra ver, onde é que eu encontro o C8, tá? O C8 aqui, o Moarama, que é o Upgrade Energy da Equalive, a gente encontra na dimensão hospitalar,
que trabalha com Equalive, na Drogaria Nicei, que trabalha com Equalive. Eu acho que esses 2 lugares, tá bom? Que pelo menos é onde eu encontro, tá? Então, a gente usa essas gorduras aí de forma estratégica. Combinado? Certo? Tá? Então, o que a gente pode fazer para esse processo inflamatório, tá? Primeira coisa, quando a pessoa já tem essa distensão abdominal ao longo do dia e chega no final do dia, tá com o abdômen mais dilatado, a gente recomenda não comer folhas à noite. Não coma folhas no jantar, tá? Por quê? As folhas, por terem mais fibras, elas exigem muito mais do nosso trato gastrointestinal para a gente poder fazer a digestão. Então, isso faz com que tenha uma fermentação maior. E aí, essa pessoa já tá dilatada, gente. Ela já tá cheia de gases, ela já tá com o abdômen enorme. Você ainda vai dar folha para ela à noite, tá? Então, folhas, vocês coloquem mais no almoço. No jantar, tenta colocar mais legumes, tá bom? Porque os legumes, eles têm uma fermentação bem menor. E aí você pode associar com uma proteína vegetal, um trigo sarraceno, uma quinoa, tá? Então, vai colocando dessa forma, tá bom? E aí, eu tava falando dos chás, né, que vai diminuindo o número de receptores dessas nossas células. A Cristiane aqui do Face colocou: o doce é o meu pecado, né? Ô Cris, semana passada e na outra semana, né, a gente falou bastante como diminuir a vontade de comer o doce, como que a gente faz para modular os hormônios que fazem a gente ter vontade de comer o doce, tá? Então, tem uma live gravadinha, a live da semana passada, do dia 21, que vai explicar tintim por tintim aí como que você tem que fazer, tá? Porque quando você tem essa necessidade pelo doce, essa compulsão pelo doce, significa que o número de receptores nas suas células são muito maior do que o normal. Então, você precisa neutralizar essa quantidade de receptores com os fitoquímicos dos chás. Só que se você comer doce, se você comer açúcar, você nunca vai conseguir diminuir o número de receptores das células. Então, se você quer diminuir a vontade de comer o doce, se você quer se ver livre dessa compulsão por doce, tem que neutralizar os receptores, mas não pode comer doce, porque senão você não consegue, tá? E aí, quando você come o açúcar, além de você tirar esses fitoquímicos e aumentar a vontade de comer o doce, você ainda produz novos receptores. Então, viu só como é ruim, né? Então, se você começar a fazer, eu sempre falo assim, gente, modulação hormonal precisa ter constância, tá? Precisa de pelo menos 2 meses. Então, assim, pessoas que têm metabolismo baixo, pessoas que têm uma necessidade muito grande de comer doce, pessoas que são muito compulsivas, os 2 primeiros meses tem que haver uma dedicação muito maior, sabe? Quando a pessoa fala assim, mas eu vou comer só um pedacinho daquele doce, porque eu vou só provar. Não, tudo bem, você pode comer de tudo, né? Só que lembra, se você tá na fase de modulação hormonal, esse pedacinho vai acabar com tudo. Tá? Eu gostaria que fosse mais fácil, né? Mas, gente, genética não é destino. Se a gente consegue melhorar nossa genética dessa forma, que assim seja. Se você estiver disposta a pagar o preço para consertar, eu tô dentro, né? Então, vai lá, Cris, e assiste de novo, tá bom? Caso você já tenha assistido, que lá eu deixei os nomes dos chás para vocês, o que vocês precisam fazer, mas precisa ter constância, tá bom? Me perguntaram aqui onde eu encontro o óleo de abacate. O óleo de abacate você também encontra em lojas de produtos naturais, tá bom? Aqui na minha cidade tem uma loja que chama Alecrim Dourado. Ali na Alecrim Dourado tem todos esses óleos, menos o C8, tá bom? O C8 de Equalive não tem ali. Mas tem óleo de gergelim, tem o óleo de abacate, tem o óleo de semente de uva, tem o óleo de chia, o óleo de amêndoa doce, tá? Todos eles a gente encontra ali também, combinado? Então, lembra que eu falei pra vocês que a gente faz ciclos, né? E aí vai ter dias que a gente não vai comer proteína animal. Então, escolhe, gente, um dia na sua semana pra você não comer proteína animal, tá? Então, proteína animal é leite, iogurte, queijo, ovo, peito de frango, peixe, carne de porco, carne de boi, enfim, né? Uma vez na semana,
não coma proteína animal, tá? Dessa forma você tá sempre acelerando o seu metabolismo também. Então vamos fazer ciclos, não coma todos os dias a mesma coisa, porque isso auxilia muito, tá? Outra coisa, você pode começar a aplicar no seu dia a dia o jejum, tá? O jejum é como se ele desse um reset assim no seu metabolismo, sabe? Falasse assim: ô meu filho, agora eu zerei e você começa a usar gordura como fonte de energia. É muito bom, tá? Só que o que acontece? O jejum, ele precisa ser feito com bastante atenção e cuidado. Vamos imaginar uma pessoa que nunca fez jejum na vida, né? Olha, a Meire falou assim: gente, se vocês quiserem eu entrego o óleo de abacate. Lembra que eu falei pra vocês que a Meire é a dona da Só Natural lá de Cruzeiro? Se vocês quiserem, olha, é só entrar aqui, Meire Perucci, e fazer encomenda. Olha que maravilha, né? Fica mais fácil ainda, tá bom? Então, ó, a gente precisa fazer toda essa modulação aí, né, hormonal, né, passa pelo sono, passa pelo intestino, passa pela produção de corpos cetônicos, e o jejum ajuda em tudo, tá? Só que o jejum, ele precisa ser feito com bastante cuidado e com bastante responsabilidade. Quando a pessoa vai fazer o jejum, ela nunca fez, então vamos imaginar uma pessoa que nunca fez o jejum, né? Aí ela, não, porque agora, menina, agora eu vou fazer minha modulação, né? E aí eu vou fazer uma reprogramação genética e eu vou começar pelo jejum. Aí a pessoa vai e faz 24 horas de jejum. Aí ela tem uma dor de cabeça desesperadora e aí ela fala assim: nossa, mas eu vou fazer jejum nunca mais na vida. Esse negócio não é pra mim, né? Esse negócio não funciona pra mim, tá bom? Então assim, ó, não é que o jejum não funciona, mas é que você precisa estar certo adaptado. Então, para você fazer um jejum um pouco mais longo, você precisa primeiro estar certo adaptado. Então, não vai começar a fazer loucura. Então tá, eu vou modular o meu corpo, então eu vou fazer 12 horas de jejum todos os dias, né? Porque à noite ninguém precisa comer, a noite é feita para dormir. Então eu vou jantar mais cedo, eu vou jantar por volta das 7 horas, e aí quando for 7 horas da manhã, eu vou tomar meu café da manhã, né? Se for o dia de tomar o café da manhã, ótimo, deu 12 horas em jejum. Aí eu faço isso uma semana. Na outra semana, eu já estico um pouquinho. Então, em vez de fazer 12 horas em jejum, 2 dias na semana eu vou fazer 14. Ótimo, tá? Aí lá na terceira semana, esses 2 dias que eu tava fazendo 14, agora eu vou fazer 16. Depois, passou mais uma semana, esses 2 dias que eu tava fazendo 16, agora eu vou fazer 18. Pronto. Você chegou aos 18 horas, não precisa mais do que isso, tá bom? E 2 vezes na semana já vai ser super interessante pra você, tá? Tem uma pessoa dizendo aqui, ó, faço jejum 6 dias por semana, 16 a 18 horas e tô super adaptada. Só que uma dica que eu vou te dar é a seguinte, ó, quando você faz o jejum todos os dias, né, um jejum de 16, 18 horas, então vamos imaginar assim, a semana tem 7 dias, você tá fazendo 6, né? Ou seja, você tá fazendo praticamente todos os dias o jejum todos os dias. Isso também é ruim pro seu metabolismo. Vai chegar uma hora que ele vai parar. Por quê? Porque ele tem que estar sempre mudando. Lembra que eu falei, a primeira frase que eu falei para vocês escreverem no caderninho de vocês? Muda sempre, dê coisas diferentes para o seu corpo. Se você fizer jejum todos os dias, daqui a pouco ele vai adaptar e aí você não perde nenhum grama mais. Se você ainda já tiver chegado no seu peso, beleza, né? Vai manter. Agora, e se você não chegou? E aí, se você ainda precisa de um caminho pela frente? Não dá, né? Não dá pra gente fazer isso com o nosso metabolismo. Então, o nome intermitente, ele já diz que tem que ter interrupções. Eu faço, depois eu não faço. Eu faço, depois eu não faço. Tá bom? Certo? Então, não esqueçam disso. Vão fazendo coisas diferentes todos os dias para que você acelere o seu metabolismo, para que você ensine o seu corpo a usar gordura como fonte de energia e não mais carboidrato. Diminuir a quantidade de receptores das suas células para que você não fique sempre naquele estágio compulsivo, sempre com aquele desejo por comida,
tá? Então, no começo, quando a gente começa a fazer o jejum, a gente sente mesmo um pouquinho de dor de cabeça, a gente sente um pouquinho de fome, tá? Eu não vou mentir pra vocês, não é esse o meu objetivo. Mas não precisa sair fazendo, gente, 24 horas, todo dia. Nossa, agora o jejum, ele vai me ajudar a modular meus genes, então a partir de agora eu vou fazer todos os... Não é assim, tá? Não é assim. Você precisa ter constância. Vá fazendo devagar. Vá ensinando o seu corpo a usar gordura como fonte de energia. Aos poucos, os seus adipócitos grandes vão diminuindo, os seus adipócitos pequenos também vai diminuindo, tá bom? Ela colocou aqui, ó, fico na cetogênica e na low carb. Legal, tá? A cetogênica, para os meus pacientes, eu sempre costumo fazer, a gente começa com uma modulação do carboidrato, o uso racional do carboidrato, né? A gente faz o jejum 2 vezes na semana, um dia na semana sem proteína animal, né? Depois de pelo menos 3 semanas, aí a gente faz uma de cetogênica. Só que quando a gente fala de cetogênica, gente, dieta cetogênica não é dieta da proteína. Pelo amor de Deus, tá? Porque tem gente que faz cetogênica e come um monte de ovo, um monte de bacon, um monte de presunto, um monte de peito de peru. E aí eu quero, ó, pegar na esquina, né? Porque isso não é cetogênica, tá bom? A gente consegue entrar em cetose, a gente consegue ensinar o nosso corpo a produzir corpos cetônicos como fonte de energia só com fonte vegetal. Desde que seja bem empregado, desde que seja bem modulado, desde que seja sempre através de um profissional. Então, vocês tomam cuidado com essas dietas cetogênicas malucas que tem por aí, tá bom? Então, a dieta cetogênica consiste em você diminuir a quantidade de carboidrato para um nível muito baixinho na alimentação por um período, e aí você aumenta a quantidade de gorduras boas, gorduras vegetais, todos esses óleos que eu falei para vocês, óleo de gergelim, o óleo de semente de uva, o óleo de chia, o óleo de abacate, tá? Todos esses óleos em maior quantidade junto com vegetais. Isso é uma dieta cetogênica, tá? Não saiam tomando esse monte de coisa aí, tá bom? Que as pessoas comem aí bacon, comem um monte de porcaria e aí não dá certo, tá bom? E a gente tem um extrato bem legal, que é o extrato de laranja amarga, de laranja moro, né? Laranja amarga. Esse extrato a gente também encontra em farmácias de manipulação. Ele também é legal, ele age, né, nessas células de gordura, principalmente na região abdominal. E a gente consegue ver bastante mudança em medidas. Em peso não, tá bom? Mas a gente consegue ver bastante diferença em medidas. Então, a gente usando com bastante frequência, a gente percebe que o abdômen ele consegue diminuir bastante. Por quê? Porque a gordura estocada dentro dessas células consegue ser utilizadas como fonte de energia com muito mais eficiência. Então, a gente também pode usar aí junto com o objetivo de usar gorduras como fonte de energia, ok? Gente, ficaram com dúvidas? Já está acabando meu tempo aqui, né? Eu falo que 1 hora passa muito rapidinho, tá? Ficou alguma dúvida aí? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra mim, tá bom? Podem me mandar, né? Lá tem todos os meus meios de comunicação, tem o meu número do WhatsApp, tá? Mandem lá as perguntas para que a gente possa ir conversando ao longo do tempo e vocês conseguirem chegarem onde vocês desejam, tá bom? Quero agradecer do fundo do meu coração todos vocês que estiveram comigo até agora, né? Desejo que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo descanso, que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje, que tenha sido muito válido para vocês, que vocês comecem a colocar em prática, né? É fácil, gente, não é difícil, tá? Só que vocês precisam fazer, precisa sair da zona de conforto, precisa começar a agir para que as coisas deem certo na vida de vocês, tá? Não se esqueçam de
também se inscreverem para a jornada, tá bom? Corre lá, dá tempo ainda de vocês se inscreverem para a jornada. Semana que vem a gente vai se encontrar segunda, terça e quarta nas nossas aulas, tá bom? Divulga aí para outras pessoas, para que outras pessoas possam entrar também e a gente continuar levando bem para outras pessoas, tá bom? Muito obrigada, gente. Desejo que vocês coloquem tudo em prática e o que vocês precisarem, de verdade, do fundo do meu coração, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Não esqueçam do chazinho, ó, o meu acabou de terminar, tá bom? Então não esqueçam de tomar pelo menos 3 xícaras de chás todos os dias, combinado? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa nesses últimos segundos? Não? Tranquilo? Deu certo? Vocês gostaram? Podemos fechar então? Todo mundo? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até semana que vem na nossa jornada, começando na terça-feira. A Maria tá perguntando o nome do remédio. Maria, não é um remédio, tá bom? É um suplemento, é extrato de laranja amarga, tá bom? Laranja moro, tá? Que a gente pega em farmácias de manipulação, tá bom? Então, você pode tomar aí que vai ajudar bastante, mas não é um remédio, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente toma remédio para emagrecer e a gente não toma. A gente pode usar um suplemento. Combinado? Beijo, beijo. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.